Operadores e expressões. O que são operadores? São elementos funcionais que atuam sobre termos, também chamados de operandos, e produzem um determinado resultado. Na prática, são instruções especiais pelas quais incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro de um programa de computador. Então, podemos classificar estes operadores em três classes, que são aritméticos, relacionais e lógicos. E cada operador tem a sua função e ordem de precedência. Operadores aritméticos são aqueles usados para obter resultados numéricos, que são bastante utilizados na matemática, para fazer operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. Grande parte das linguagens de programação também disponibilizam o operador para a operação de exponenciação. Então, aqui nós temos exemplos de operadores aritméticos, no caso, o operador da soma, subtração, multiplicação e divisão. Operadores relacionais. Eles são bastante utilizados para comparar dados em um programa, e estes valores podem ser constantes ou variáveis. Eles são operadores binários que devolvem valores lógicos, como verdadeiros e falsos. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela com o símbolo e o seu significado. E eles são usados quando se deseja efetuar comparações. E aqui nós temos um exemplo destes operadores, né? O operador igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente de. Operadores lógicos. Eles também são conhecidos como operadores booleanos e servem para combinar resultados de expressões relacionais, devolvendo como resultado final um valor verdadeiro ou falso. E aqui nós temos os operadores lógicos, que no caso são operador e, ou e não. No operador e, só teremos um resultado verdadeiro se ambos os termos forem verdadeiros. Ou seja, se um dos termos tiver um valor falso, o resultado também vai ser falso. Já no operador ou, só teremos um resultado falso se ambos os termos forem falsos. Ou seja, se um dos termos for verdadeiro, o seu resultado vai ser verdadeiro. Então, aqui nós temos a operação de negação, onde se o valor de A for falso, não A vai ser verdadeiro. Se o valor de A for verdadeiro, não A vai ser falso. Percebo que é sempre o oposto. Se for verdadeiro, vai ser falso. Se for falso, vai ser verdadeiro. Então, aqui nós temos um exemplo do operador E, né? Que vai ser a operação de conjunção, onde temos a sua tabela verdade. E, como exemplo, eu trouxe aqui, se chover e relampejar, eu fico em casa. Então, quando é que vai ficar em casa? Quando os termos chover e relampejar forem simultaneamente verdadeiros. Então, aqui temos a tabela verdade do operador ou com a operação de disjunção. Então, aqui como exemplo, nós temos, se chover ou relampejar, eu fico em casa. Quando é que eu fico em casa? Com o operador lógico ou, as possibilidades aumentam, porque a proposição será verdadeira em três situações: somente chovendo, somente relampejando, chovendo e relampejando. Então, aqui temos a tabela da prioridade dos operadores lógicos. E agora nós vamos ver um operador chamado de operador de concatenação. Ele é utilizado para concatenar, ou seja, vai juntar dois valores ou variáveis do tipo texto ou literal. E normalmente utilizamos esse tipo de operador para compor mensagens ao longo do programa. Temos também o operador de atribuição, que é usado para definir o valor de uma variável.
E em algoritmo, geralmente é representado por este símbolo da setinha aqui. Então, a sintaxe do comando de atribuição é esta aqui, onde do lado esquerdo nós temos o nome da variável, setinha, e o valor que queremos guardar nesta variável, ou seja, fazer a atribuição. Então, é comum o uso de expressões aritméticas ou relacionais no lado direito deste operador. E, nestes casos, o valor resultante da expressão é transferido para a variável. Então, aqui nós temos um exemplo do operador de atribuição. E, nesta primeira aqui, nós temos o valor 4 sendo atribuído à variável x. Neste segundo aqui, nós temos x mais 2 sendo atribuído a x, aula sendo atribuída a y e falso sendo atribuído a teste. Expressões. O que seria uma expressão? Uma expressão está intimamente ligado ao conceito de expressão ou fórmula, que é usada na matemática, na qual um conjunto de variáveis e constantes numéricas relaciona-se por meio de operadores aritméticos, compondo uma fórmula que, uma vez avaliada, resulta em um valor final. Então, quando este conceito é aplicado à computação, se torna bem mais amplo, pois uma expressão é uma combinação de variáveis, constantes e operadores que podem ser aritméticos, relacionais ou lógicos, e que, uma vez avaliada, resulta em um valor. Expressões aritméticas são aquelas que têm como resultado da avaliação um tipo numérico, que pode ser real ou inteiro. Somente o uso de operadores aritméticos, variáveis numéricas e parênteses é permitido em expressões deste tipo. Nós temos também as expressões lógicas, que são aquelas que têm o resultado da avaliação com um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso.